Cheguei, gente. Deu tudo certo, porém ainda me pararam para revistar minha mala. Tiraram tudo de dentro da minha mala, tudo. Minhas duas malas, minha mala, minha mochila, minha pochete, tudo. Ainda fizeram um monte de pergunta, mas enfim, né? Isso é chato que eu tive que arrumar tudo de novo, né? Eu estou exausta, mas tá bom. Agora eu vou ver como é que eu faço aqui pra pegar o trem, o metrô, não sei como é que eu faço pra chegar no centro da cidade, ir pro meu hostel, e aí a gente começa a explorar. Vambora. Cheguei, comprei meu jantarzinho na 7-Eleven, lojinha de conveniência. Tô exausta, gente, já são quase 10 horas da noite, tô mais de 24 horas. Peraí, deixa eu virar. Tô mais de 24 horas viajando dentro de aeroporto. Nossa, tô muito cansada, então eu só vou comer isso aqui, tomar um banho e descansar. E amanhã eu preciso dormir, descansar. Eu tô exausta, fisicamente, psicologicamente, tudo. Então, é isso. Vejo vocês quando eu tiver energia para sair e explorarmos juntos esse novo destino. Olá, bom dia! Bem-vindos ao nosso próximo destino. Chegamos em Taiwan. Na verdade, já cheguei tem 2 dias. Mas, enfim, né? Teve toda aquela confusão que eu mostrei pra vocês. E hoje é meu primeiro dia, de fato, saindo pra explorar a cidade. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é tentar procurar um lugar para trocar dinheiro, porque eu ainda tenho dólar que me sobrou da Tailândia. Eu vou ver se eu consigo trocar, porque o cartãozinho de passagem aqui, de passagem de transporte público, só dá para recarregar com dinheiro. Então, estou tentando buscar aqui uma casa de câmbio e depois eu já vou começar a explorar a cidade. Então, antes de mais nada, antes de eu começar a mostrar a cidade, enquanto eu procuro uma casa de câmbio, queria vir explicar pra vocês, né, o que é Taiwan, afinal, qual é a história desse lugar. É muito barulhento, mas bastante barulhento aqui, mas vamos lá, vamos tentar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é Taiwan, o que significa, o que pertence, enfim. Então assim, Taiwan, há dezenas e milhares de anos atrás, ela era uma ilha habitada por povos originários. São os austronésios, que é o mesmo grupo de pessoas que depois se espalhou, né, pelo Pacífico e foi, né, para outros lugares, Tailândia, enfim. Deixa eu passar aqui pela obra porque já tem muito barulho na rua e aí com obra ainda fica pior, né? Vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Isso aqui é um Starbucks, cara. Parece que eu tô na Europa, né? Pois é, não estou, mas são muitas influências europeias, né? Então só pra explicar melhor, né? A dinastia Ming foi quem governou a China de 1368 a 1644. Ela era considerada uma dinastia chinesa pura, ou seja, fundada por chineses Han, que era um grupo étnico majoritário na China até os dias de hoje. E os Ming ficaram famosos por conta de muitas outras coisas, né? Construíram parte da muralha da China, expandiram o comércio entre a Ásia, África e Europa, investiram em arte, literatura, arquitetura e também enviaram grandes expedições navais antes da China se fechar para o mundo. Aqui tem muita obra, mas tirando o Starbucks e as lojas de conveniência, tá tudo fechado. Tudo fechado hoje. Tem uma lojinha outra aberta, mas basicamente tudo tá fechado. Então, entendendo, né, as dinastias, vamos entender porque elas brigavam, né, entre si. Então, os Ming queriam manter o poder e os Qing queriam tomar o trono. Simples assim. Então, esse Koxinga, então ele veio, expulsou os holandeses e transformou Taiwan em um refúgio para os leais da antiga dinastia Ming. Só que aos poucos, né, os Qing, começando a ter consciência disso, né, conhecimento disso, eles vieram e tomaram a ilha. Então Taiwan virou parte do Império Chinês em 1683. Mas era visto como um lugar muito longe. Os povos que viviam aqui, eles eram muito rebeldes e difíceis de controlar. Então, no século XIX, depois de perder a guerra contra o Japão, a China, né, com a dinastia Qing, entrega Taiwan aos japoneses. E aí começa um período que marcou demais a ilha. Porque o período do domínio japonês aqui durou 50 anos e transformou em muitos aspectos, né? A infraestrutura, o sistema ferroviário, escolas, hospitais,
basicamente tudo, né, necessário para uma população viver, né, principalmente uma população em crescimento, precisava, eles fizeram. Mas os taiwaneses na época, né, cresceram falando japonês e foram educados dentro dessa cultura japonesa. E quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, Taiwan é devolvido à China. Só que aí a história vira de novo. Deixa eu só ver pra onde é que eu tenho que ir. Aqui também tem bastante motinho. Não estamos mais no Sudeste Asiático, mas tem muitas semelhanças, né? Então, voltando à história, né? A China, então, depois da Segunda Guerra Mundial, não reconhece Taiwan como um país independente. Então, para eles, Taiwan era uma província rebelde chinesa que precisava voltar a fazer parte da China. Só que a maioria da população aqui em Taiwan não queria isso. Então, muita gente aqui se identifica como taiwanesa e não chinesa. Embora o governo de Taiwan evite declarar, né, uma independência formal para não provocar a China, na prática, ela funciona como um país separado. Tem sua própria moeda, o seu próprio governo, exército, passaporte, sistema legal, enfim, tudo, né? Mas por causa dessa pressão, aos poucos, os países reconhecem oficialmente, né, Taiwan como um país. Isso cria uma situação delicada na diplomacia mundial, como a gente já viu, né, diversas vezes aí, ameaças da China que iria atacar, que iria tomar o território, enfim. Olha que linda essa árvore. Aqui já começa a ter mais movimento. É bom porque hoje é final de semana, então provavelmente os locais devem estar saindo, né, para passear, comer fora, em família. Então a gente vai poder ver bastante eles interagindo aqui na rua. São bem barulhentos, assim como nós brasileiros também somos. Onde é que eu tenho que virar? Continuar. Taiwan tem uma mistura muito doida, assim, de tradições, né? A religião dominante é uma fusão, na verdade, entre o budismo, o taoísmo e cultos ancestrais dos locais aqui. Também tem a presença cristã, né, por causa dos missionários ocidentais que vieram aqui nas épocas das colonizações europeias. E o idioma oficial é o mandarim, mas também se fala o taiwanês, que são as línguas indígenas, além do Hakka. E entre os mais velhos também se fala o japonês. Taiwan hoje em dia é uma potência tecnológica e ficam aqui empresas muito famosas, né, que produzem principalmente chips, né, usados no mundo todo. É uma referência em direitos LGBTQIA+, e foi o primeiro lugar da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim, eles eram povos que a gente pode considerar como indígenas, né? Eram povos que viviam da caça, da pesca, da agricultura. Aí lá no século XVII, os primeiros europeus chegaram aqui. Eles eram os holandeses. Então a ilha foi dividida em duas, né? Então, o norte pertencia aos espanhóis e o sul pertencia aos holandeses. E como em toda colonização, né, a primeira coisa que eles fizeram foi fortificar, né, a ilha para se defender. Tentaram fazer ali trocas com as tribos locais, se envolveram até sexualmente com as suas mulheres e tentaram converter essas tribos ao cristianismo. E em 1662 chega um personagem muito importante, o nome dele era Coxinga. Deixa eu só atravessar aqui. Tá com obra, hoje é sábado, tá tudo fechado. Vou ver se eu vou conseguir dar sorte. Eu dei mole de não conseguir trocar meu dinheiro ontem. Nem parei pra pensar também, eu tava tão cansada. Mas enfim, continuando aqui, voltando pra história daqui de Taiwan. Enfim, o TDAH, né? Então, esse Coxinga, ele era um pirata, digamos assim, né? Ele lutava contra a dinastia chinesa na época, ele era chinês, mas ele também era um pirata, né? Era um general também, e ele expulsou os holandeses daqui de Taiwan. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. É claro, toda vez que eu vou gravar tem que entrar um caminhão no meio. Gente, sério, eu não sei. Não sei o que acontece. Mas é sempre assim, cara, sempre assim. Essa rua aqui, ela é bem histórica e ela existe desde o século XIX e foi um dos centros comerciais mais importantes aqui da cidade, especialmente durante a época, né,
da dominação japonesa. Aqui era o ponto principal, né, dos comércios, principalmente de ervas medicinais, chás, tecidos, enfim. E aqui tem uma mistura de vários elementos arquitetônicos, né? Arquitetura japonesa com arquitetura ocidental, principalmente a europeia. E aqui hoje em dia é uma rua cheia de lojinhas, tem artesanato, tem cafeteria, tem restaurantes. E durante o Ano Novo Lunar, ela fica cheia de barraquinhas, comida típica, decorações. Então o nome dessa rua é Dihua, D-I-H-U-A, fica aqui o nome na tela. Ela vem da época japonesa, já existia muito antes, né, dos japoneses, mas ficou mais famosa na época do período japonês. Aqui ela fazia parte de uma antiga rota de comércio que unia, né, o Taiwan de norte ao sul. Então eu já estou na rua, mas eu quero ir até lá o finalzinho dela para voltar tudo caminhando para ver ela completinha. Vocês podem ver, tem aqui casinhas, prédios, né? Esses mais baixinhos e quadradinhos, eles lembram muito os prédios do Japão. E aí esses de tijolinhos que lembram muito a Europa, né? A arquitetura europeia. Aqui dentro tem cafeteria. Aqui é um prédio residencial. Aqui em cima também tem um monte de coisa, né? Barzinho. Tem uma sorveteria aqui. Isso é só um pedacinho da rua, né? A rua é muito bonita. Mas eu quero explorar mais dela. Vamos tentar cruzar ela toda. Ela começa bem aqui onde eu tô literalmente no final dela, tá vendo ali? Ela acaba e aqui ela começa, né? Acaba, começa, ou começa, acaba, não sei. Eu quero também comprar um imãzinho, então pode ser que de repente aqui eu encontre. Eu queria ir lá no Rio, mano, mas deixa eu ver pra onde é que ele é. Tem um riozinho aqui, tem um riozão, né? Aí ele é pra essa direção aqui mesmo. Só que não me parece que dá pra chegar lá. Deixa eu ver. Nossa, olha que gracinha. Deve ter alguma passagem, né? Pra ir pro Rio. Mas tem esse paredão aqui. Não faço a menor ideia de como é que vai chegar pro outro lado do Rio. O Rio fica bem aqui depois desse paredão. Mas tudo bem. Eu vou descobrir. Mas por enquanto, vamos explorar aqui essa rua. Ver se a gente encontra um souvenir. Dá pra ver, cabelo, dá pra ver muita arquitetura espanhola aqui. Tipo, não sei explicar, vou tentar encontrar uma pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui, assim, quem já foi na Galícia vai entender o que eu tô falando. Olha só isso aqui. Quem já foi em Pontevedra, Santiago de Compostela, vai entender o que eu tô falando. Primeiro, as pedras já mudam, estão vendo? Esses tijolinhos aqui a gente vê muito na Europa, né? Holanda e tal. Óbvio, a Galícia faz parte da Europa, mas já é diferente, tá vendo? O contraste. As casinhas em cima com comércio embaixo, o tipo da varandinha. Pra mim, me lembra muito partes da Espanha. E se você já foi na Espanha, me diz aí o que você acha. Frutas secas, lindas artes. Muita coisa mudou, mas também muita coisa permaneceu da tradição, né? O fato da rua ainda ser usada até hoje, né, para ervas medicinais, temperos, tecidos, né, roupa. Ou seja, tantos séculos passaram e tantas invasões e influências e eles conseguiram, né, manter, apesar da influência na arquitetura e tudo mais, eles conseguiram manter o propósito, né, dessa rua
Isso é muito legal, muito interessante. Tem muita coisa diferente. Eu quero ver se eu vou ver alguma coisa diferente ou se vai ser tudo realmente ervas, frutas secas, esse tipo de coisa, né? Tem uma loja da Mac aqui do nada, completamente contrastando com todo o resto da rua, mas tudo bem. A rua é bem grande. Encontrei esse lugar aqui, eu não sei exatamente o que é, mas é caminho de onde eu queria ir. Que bonita rua, gente. Uau! Eu tô indo numa rua que tem umas artes de rua, né? Uns grafites e tal. E aí o caminho é esse aqui. Tá bom. Que bonito. Arborizado, muita loja. Nossa, faz uma diferença, gente. A temperatura que tá aqui nessa rua, na sombrinha dessas árvores, é completamente diferente da temperatura que tava ali fora. Como é que pode, né? Nossa, tá me lembrando muito a Coreia aqui. Bonequinho aqui, que nem tem lá em Seul. Olha lá. Tem uma Pop Mart gigante ali atrás. Muita música para todo lado, muita loja. Cada ruazinha tem uma cor, um amarelo, azul, a outra vermelha. Caraca, tem de tudo aqui. Muito movimentado, como vocês podem ver. Muito fofinho. Gente, fala sério, uma loja dos ursinhos carinhosos. Ai, que nostálgico, cara. Olha isso. Cara, tem que virar. Uma galera bem alternativa aqui. Cabelo colorido. Umas roupas diferentes. Uns homens bonitos. Mulheres também são muito bonitas. Essa rua aqui de grafite, ela sempre foi um bairro bem jovem, alternativo, né? E é meio que... Se vocês acompanharam meus vídeos no Japão, é o Harajuku aqui de Taipei. É um cenário bem alternativo, fonte de moda, cultura pop e muitos movimentos criativos, né? Não é à toa que aqui, nessa região toda, que não é só necessariamente nessa rua, tem vários e vários desses murais de grafite, como a gente viu. Eu encontrei esse templo aqui e descobri que ele... Nossa, tem um monte de coisa aqui escrita, eu não sei se pode entrar. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui. Ok, tem uma caverna do patriarca ali. Que doido, né? Eu tava indo para um outro templo, passei aqui, vi esse lugar com essas grades aqui, achei curioso, vim entrar e descobri que esse é um dos templos mais antigos e importantes aqui de Taipei, que é a capital de Taiwan. Ele está no distrito de Yuanhua, que é o antigo coração de Taipei, um dos lugares mais antigos aqui da região. E ele foi construído em 1784 por imigrantes da província de Fujian. E eles trouxeram a réplica de uma estátua de King Shui, que é a pessoa, né, que esse templo leva o nome, que era um monge da dinastia Song, que era conhecido por realizar milagres e principalmente aliviar as secas. E essa arquitetura aqui, ela é típica da dinastia Qing do século XVIII. Eu já expliquei para vocês aqui, né, as diferenças das dinastias chinesas. Então, ele foi renovado e serviu como escola durante a era japonesa
e foi tombado como monumento histórico a nível municipal. Aqui ficou muito famoso durante algumas questões de saúde que eu não vou citar, né? Porque se a gente citar, o YouTube nos prejudica aqui, mas coisas que aconteceram, né? A nível global, que envolvem vírus, né? E esse templo aqui, ele ficou muito lotado na época pelos locais, justamente porque tinha essa grande crença de que ele tem um poder de cura. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro. Que interessante. Então agora eu vou seguir o meu caminho pro templo que originalmente eu ia, que também fica aqui pertinho, 4 minutinhos de distância desse templo aqui. E ele também tem um significado muito importante aqui para a região. Agora sim, estou chegando aqui no templo. Chegando aqui no templo de King Shan, que fica aqui na mesma região, como eu tinha dito, 4 minutinhos caminhando do outro. E como eu também expliquei, essa é a região mais antiga aqui da cidade de Taipei. E esse templo aqui, ele foi construído, ele é recente, foi construído no século XIX, época em que uma epidemia, né, atingia aqui a cidade. Ele fica ali. E na época, os imigrantes que vieram da China trouxeram a estátua desse deus que leva o nome do templo, né? E quando tentaram levar ela para outro lugar, ela ficou pesada demais para ser movida. Então eles entenderam como um sinal divino de que esse era o lugar exato que a estátua deveria ficar. Ele não é um deus mitológico, ele na verdade era um general da dinastia Tang. E depois de morrer passou a ser venerado como uma divindade por causa da sua coragem. E hoje em dia ele é visto como alguém capaz de afastar o mal. Conhecido também como o Rei da Montanha Verde, continua sendo uma figura presente na vida das pessoas. A estátua dele ainda está aqui e dizem que os olhos dela têm uma presença tão forte que parece te seguir quando você anda. Então, vamos ver não sei se tem que pagar para entrar, não sei se está aberto, mas vamos ver. Não precisa pagar para entrar. Eu vou falar baixinho porque é um lugar de adoração. Que lindo que tem aqui. Tem mais aqui em cima. Uma sacadinha. Olha esses detalhes, né, gente? Que detalhe, né? Até nas paredes, as portas, tudo é esculpido. Ó. Olha o teto. Night Market, é um mercado noturno, mas parece que ele já está aberto. Então, uma caminhadinha aqui para ver o que
longe, bom, tá tudo ainda aberto. Bastante restaurante, coisinhas locais, é bom para experimentar culinária local e também para ver os locais, né? O que eles comem, o que eles fazem, o que vivem. Dessa vez não é no Fantástico, é aqui com o meu Instagram mesmo que fazemos isso. Ó, estrangeiros, eu acho que é a primeira vez nesse dia de hoje que eu estou vendo caras estrangeiros. Bem legal. Gostosinho aqui, tem ventilador, bem simplesinho, mas muito difícil gravar enquanto eu tô prestando atenção nos lugares que eu tô andando. Olha que lindo ali na frente, o portão de entrada do mercado. Será que esse não é o mercado? Será que é aquele ali? Ou é os dois lados? Olha que lindo. Aquele é pra turista. Mesma coisa, em outro portão aqui. Legal. Chegando aqui no parque que beira o rio. Deixa aqui pra vocês. Só que tem esse pedação de terra, o rio tá ali do outro lado. A vista para as montanhas, mas vou caminhar aqui um pouquinho. Aqui também dá para alugar bike e fazer esse percurso aqui de bicicleta. Mas eu quero andar aqui de bicicleta. A gente acaba perdendo, né, coisas, eu não sei o que tem exatamente aqui pra ver. Eu vou andar um pouquinho e se eu ver que tá muito longe ou que é só árvore e é isso, eu pego uma bike para fazer o resto do percurso. O rio corta basicamente a cidade toda de Taipei, né? Esse aqui, tem outro rio lá do outro lado e então assim, o parque vai beirando basicamente o rio todo, né? Partes aqui bem bonitas, olha. Como é bonito, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. A gente tem a vista ali dos prédios, né? E aqui a gente vai beirando o rio, tem até um aviãozinho passando, e das montanhas. E se vocês repararem, não tem prédios altos e tudo mais, mas não tem assim uma quantidade absurda de arranha-céus, né? Isso acontece porque aqui tem muito terremoto. Ah, eu tô rindo pra não chorar, porque eu realmente não sabia disso, gente. Eu não sabia disso. Como eu disse, eu ainda não disse, na verdade, né? Eu resolvi vir pra Taiwan do nada, assim. Eu simplesmente resolvi vir. Eu não fiz grandes pesquisas, já sabia, assim, né? Dos conflitos geopolíticos, sabia da história e tudo mais, mas, assim, eu não pesquisei. Então, não sabia que tinha aeroporto aqui tão pertinho, porque... Nossa, demorou tanto para eu chegar do aeroporto até aqui o centro da cidade. Meu Deus do céu. Taiwan está localizado no que eles chamam de cinturão de fogo do Pacífico. Ou seja, é o mesmo cinturão, por exemplo, do Japão. Mas aqui é pior porque ele está bem no centro. Então aqui tem muito terremoto. Inclusive teve poucos dias antes de eu chegar, teve um terremoto. Em abril teve outro terremoto. Em janeiro teve outro terremoto. Então assim, só... Nesse ano já tiveram 3 grandes terremotos aqui. A maior parte deles é sentido mais no centro da ilha. Então aqui em Taipei, que está mais no norte, às vezes se sente, óbvio, né? Já tiveram casos assim de grandes destruições, mas acaba não sendo tão afetado talvez quanto a parte centro e sul da ilha. E o maior tremor que teve aqui em 25 anos foi no ano passado, 2024, e teve um grande tremor também em janeiro desse ano de 2025, que causou assim danos milionários e bastante feridos, mas não teve mortos, graças a Deus, né? E depois em abril teve um outro bem grande também. Então, assim, não tem muito como eles preverem quando que isso vai acontecer, né? Se vai acontecer. Como a gente viu, né? Tiveram terremotos, assim, basicamente um terremoto a cada 3 meses. Graças a Deus que eu cheguei depois que já teve um terremoto não muito tempo atrás. Então, vamos torcer para não ter nenhum terremoto enquanto eu estou aqui, porque eu nunca presenciei um terremoto, eu não sei nem como é que é sentir um terremoto. A única coisa que eu tive mais perto dessa experiência foi quando eu fui no museu lá em Lisboa, que inclusive eu recomendo, ele é um pouquinho caro, mas é super legal, que eles fazem uma simulação, né, de terremoto. Mas assim, gente, simulação para a vida real são coisas bem distintas, né? Então, e outra coisa também é que a cidade, Taipei, ela está super bem preparada, né? Os prédios aqui, eles são altamente modernos e são construídos justamente
para conseguirem se manter de pé e proteger os seus moradores durante sismos tão fortes, né, quantos que costumam acontecer aqui. Então isso é um alívio, mas ainda assim eu achei curioso e preocupante. E outra coisa também que é legal falar é que não só os prédios são preparados, né, como também as pessoas aqui são altamente treinadas. Elas têm treinamentos desde a escola, desde pequenas, para saberem lidar com isso. Então, se acontecer um terremoto, né, e tiver taiwaneses perto de você, eles com certeza vão ajudar você a lidar com a situação e se manter em segurança. Então, isso é um alívio. Mas ainda estou aqui no parque, né, mudando um pouco de assunto. A gente tem a vista aqui. Vamos aí? A gente tem a vista da cidade. Continuamos tendo vista dos prédios. Eu tô bem cansada, já andei bastante hoje. E também aqui tá bem quente. Pra quem acha que esses lados aqui da Ásia não faz calor, sinto lhe informar, aqui estava mais quente do que em Laos, por exemplo. A temperatura, né? Tá mais alta do que estava em Laos. Mesma temperatura do Vietnã, da Tailândia, mesma coisa. Úmido, muito quente. E eu falei, inocente, né? Vou andando, né? Se eu estiver cansada no meio do caminho, eu alugo uma bike. Cadê que eu vou alugar a bike? Eu não encontrei as bikes mais. Na verdade, eu encontrei um lugarzinho de bike, né? Que são as bikes, tipo, que no Brasil tem as bikes do Itaú. Tem bikes que você aluga por aplicativo, né? Ou você usa o cartãozinho de transporte público, também aceita aqui. Na Coreia também já era assim, no Japão. Só que tava vazio, não tinha bicicleta. E agora eu já tô andando um bocado de tempo e já não encontrei mais nenhum. Então, também deve ter, né, algum aplicativo, alguma coisa assim, pra você ver os pontos que tem a bicicleta. E se tem bicicletas disponíveis ou não. Mas, não sei. Ai, olha que bonito. Nossa, o céu tá super vermelho lá embaixo. Realmente tá pegando reflexo do sol. E como tá com bastante nuvem, tá dando essa coloração. Gente, uma tartaruga! Ai, não acredito, ela se assustou e pulou. Vocês viram? Caraca, a tartaruga ali, tranquilona na pedra, eu nem tinha visto. Aqui na beira do rio, já no finalzinho do outro lado, né, de onde eu comecei. Eu vou deixar a localização aqui, rola essas... Pode ter música, né? Rola umas barraquinhas aqui, tipo uns... São containers, que aí eles fizeram tipo restaurantezinho, você tanto pode comer lá no terraço, como pode comer aqui. Aqui, Deus, eu atropelei uma criança, a criança me atropelou, nem sei. Ai, queria que aceitasse cartão. Será que tem algum lugar que aceita cartão? Eu não consegui trocar meu dinheiro. Eu comeria uma gyoza, comeria um corn dog. Mas... pra bebida sim, pra bebida tem cartão. Vai saber pra comida. Ó. Tá rolando aqui quase o pôr do sol. Aí aqui tem aquele paredão que a gente viu lá do outro lado, lembra? Que eu falei, nossa, tem um paredão, não sei se vou conseguir atravessar pro rio. Pois bem, esse é o outro lado do paredão. Ele é todo cheio de arte aqui. Deixa eu tentar atravessar sem ser atropelado pelas bicicletas. A gente vê ele aqui melhor. Agora tem bicicleta, né? Agora que eu já cheguei, tem as bicicletas. E aí aqui é cheio de arte, tá vendo? Ele é todo com desenhos aqui, com templos, parte da cultura, cotidiano aqui. Ó, ele é grandão e é todo cheio de arte. Legal.